Hoje vamos falar sobre derivadas de funções trigonométricas. Antes de entrar nas derivadas propriamente dito, eu gostaria de revisar um pouquinho o conceito de seno e cosseno. Nós conversamos um pouco sobre seno numa das aulas anteriores. Vamos revisar então, relembrar o que é seno e o que é um cosseno. Tudo começa, nesse círculo trigonométrico. Um círculo trigonométrico cujo raio é unitário. Ele tem uma amplitude de mais 1, menos 1, menos 1 e mais 1. Nesse círculo trigonométrico, o eixo vertical ele é chamado de seno. E nesse círculo trigonométrico tem um fasor. Um fasor é um vetor centrado na origem do círculo trigonométrico e esse fasor ele gira com uma velocidade angular ômega igual a 2πf. F é a frequência em ciclos por segundos ou hertz. Então, é o número de voltas que esse fasor percorre esse círculo a cada segundo. E, na medida que esse fasor se desloca, ele forma um ângulo θ entre o eixo horizontal e o fasor. Esse ângulo θ é sempre medido no sentido anti-horário. E a velocidade com que esse ângulo θ muda, ele depende, então, da velocidade angular, que é 2πf. Aí nós pegamos o quê? Deslocamos o eixo seno para a direita e colocamos um eixo horizontal chamado θ. E o eixo vertical, portanto, é o seno. Dividimos o eixo horizontal, que é o ângulo θ, nos principais ângulos, 0, 90, 180, 270 e 360. Traçamos duas retas tangentes ao círculo trigonométrico em mais 1 e menos 1 e prolongamos essas tangentes até o gráfico do seno versus θ. E analisamos o que? A projeção desse fasor no eixo dos senos. E medimos esse comprimento, que essa projeção forma no eixo dos senos. Projetamos esse comprimento no gráfico do seno versus θ e, coloquei um grid aqui só para facilitar, e na posição do ângulo θ trouxemos esse comprimento e giramos um ponto no gráfico, que é esse ponto aqui em cima. Ok, pessoal? Bom, aí, se a gente considerar um ângulo θ mais 90, ele vai ter a mesma projeção, a projeção desse fasor terá o mesmo comprimento, e aparecerá no nosso gráfico na posição θ mais 90. Em θ mais 180, teremos o mesmo comprimento, se eu projetar ele aqui no eixo dos senos, teremos esse mesmo comprimento, teremos esse ponto aqui no nosso gráfico. Em θ mais 270, a projeção terá o mesmo comprimento e aparecerá aqui no nosso gráfico. Agora, se a gente unir esses pontos, então imaginar agora que quando o fasor estiver sobre o eixo horizontal, eu terei que a projeção dele na origem será um ponto, será 0. Quando o fasor estiver lá em cima, coincidente com o eixo dos senos, eu tenho o valor unitário, mais 1. Quando o fasor estiver na posição 180 graus, ou seja, estiver ao longo de menos do eixo horizontal, teremos novamente o valor 0. Quando estiver em 270 graus, exatamente aqui embaixo, terei o valor menos 1. E quando ele der uma volta completa, ele voltará a ter uma projeção 0. Se nós unirmos esses pontos, nós teremos então a nossa curva conhecida como seno. Então, esse aqui é a função seno. Então,
Seno nada mais é do que a variação do comprimento da projeção deste fasor sobre o eixo dos senos. A frequência do seno, ou esse é dado pelo período em que a onda se repete, pelo número de voltas que esse fasor gira no círculo trigonométrico. Então aqui nós temos, por exemplo, aqui θ, e dependendo se eu associar o θ com a velocidade angular, eu tenho em segundos, e eu tenho em segundos, ou eu tenho em ciclos por segundos, eu tenho em hertz. Então eu tenho o período em segundos, o inverso do segundo seria a frequência. Desta forma que a gente interpreta o seno. Tá? O seno, quando vocês lembrarem de seno, é sempre pensar no círculo trigonométrico, no fasor girando nesse círculo trigonométrico com uma velocidade angular, e o seno nada mais é do que a projeção, a variação do comprimento da projeção do fasor no eixo dos senos. Aqui o θ é igual a 2π, né, pessoal? Tá? A mesma análise é feita para o caso do eixo dos cossenos. O eixo do cosseno é o eixo horizontal. Se eu trouxer o eixo dos cossenos, no caso aqui, para baixo, do círculo trigonométrico, traçar da mesma forma um eixo vertical agora, paralelo ao eixo dos senos, já dividi aqui nos principais ângulos, e analisar agora a projeção, vamos pegar uma outra cor aqui, e analisar a projeção deste fasor agora no eixo dos cossenos. Então está aqui, eu vou projetar agora, eu tenho esse comprimento para esse ângulo θ, se eu projetar esse fasor no eixo dos cossenos. Coloquei aqui o grid, da mesma forma que a gente fez, as duas linhas tangentes ao círculo trigonométrico, e agora prolonguei aqui, fiz a projeção desse comprimento no gráfico cosseno versus θ. No ângulo θ, eu tenho então esse ponto no gráfico. Da mesma forma, em θ mais 90, seria essa projeção aqui, eu tenho esse ponto aqui no gráfico. Em θ é igual a 180, da mesma forma, eu tenho essa projeção. Nota que aqui embaixo ele está negativo, está do lado negativo do eixo do cosseno. E em θ mais 270, eu vou ter o valor aqui novamente. Em θ igual a zero, ou seja, quando o fasor estiver coincidente com o eixo dos cossenos, exatamente aqui, eu vou ter o valor máximo, 1. Quando o fasor estiver em 90 graus, a projeção dele vai dar na origem e vai ser igual a zero. Quando estiver lá em 180, vai coincidir, vai ser menos 1. Quando for em 270, eu vou ter a projeção como sendo zero. E quando estiver em 360, deu uma volta completa, ele volta a valer 1. Se nós unirmos esses pontos agora, nós teremos o gráfico, então, daquilo que a gente conhece como função cosseno. Então, cosseno é a variação da projeção do fasor girando no círculo trigonométrico ao longo do eixo dos cossenos. Quando vocês olharem daqui para frente o gráfico de um seno, então vamos pegar isso aqui é o gráfico do seno, e aqui embaixo nós temos o gráfico do cosseno. Lembrando, pessoal, aqui está o eixo dos θ, aqui está o θ, e aqui a amplitude da projeção no eixo dos senos. O ângulo aqui, esse θ, aqui está em radiandos, então coloquei, vamos botar aqui maior, radiandos, aqui é 0π, aqui é 2π, aqui no centro eu tenho o valor de π, mais ou menos aqui eu tenho o valor de π sobre 2, e aqui eu tenho 3π sobre 2. Então é 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Eu vou explicar na pontinha ali. Tá? Gráfico do seno. Mesma coisa aqui. Aqui eu tenho a projeção
do fasor no eixo do cosseno. Então, aqui eu tenho o eixo dos cossenos, né? Tá? E a mesma, aqui está o valor de θ, no centro aqui do gráfico, o 0 está nessa posição, né? E aqui 0, 0,2, 0,4, 0,8, 0,6, 1 é a variação da projeção desse fasor ao longo do eixo dos cossenos. Então, assim, sempre que vocês forem trabalhar em alguma atividade que tenha seno e cosseno, tenham em mente que o seno e o cosseno é um fasor que gira e o que você tem no gráfico é esse ângulo θ. É a variação desse ângulo θ que altera a inclinação e, por sua vez, a projeção do fasor no eixo dos senos e do eixo do cosseno. Um exemplo típico, né, clássico, de seno, né, a rede elétrica. Nós temos nas tomadas da rede elétrica uma função senoidal. É um seno perfeito. Se vocês pegarem um dia no laboratório e olharem a forma de onda, precisa de equipamento especial, não é pegar o osciloscópio e jogar direto na tomada que não pode, né? Olhar com a ponta de prova atenuadora, o circuito isolador, o transformador isolador, e olhar a forma de onda da função na rede elétrica, ela é uma senoide perfeita, né? Ela tem que ser uma senoide perfeita, não pode ter harmônicas, depois a gente vai ver o que é isso. Mas é uma forma de onda senoidal. Por que ela é senoidal? Porque lá na usina, se você lembrar, lá na usina, né, tem um gerador que tem um eixo, né, e tem uma turbina que faz girar esse gerador com uma certa velocidade angular ômega, igual a 2πf. E esse F é os 60 Hz. E essa turbina, ela gira, dá 60 ciclos por segundo. E sai lá a fiação e vem lá até a tua residência através da distribuição de energia elétrica. E chega na tua casa aqui as 3 fases e aqui você tem então uma onda senoidal de 60 Hz, né? Uma senoide. E a energia que você tem ali é a energia fornecida pela água nas turbinas. Então você imagine, quanto mais carga você ligar, mais pesado fica para girar aquela turbina, né? Então é um processo, mas é garantido que essa turbina vai girar sempre em 60 Hz, 60 ciclos por segundo, e vai produzir, portanto, a forma de onda de uma senoide, por características constitutivas dessa turbina também. Beleza, pessoal? Então eu acho que desta forma a gente trabalha o conceito de senos e cosseno, tá? Sempre pensando no círculo trigonométrico. O seno é a projeção do fasor no eixo dos senos e o cosseno é a projeção do fasor no eixo dos cossenos. Vamos começar determinando a derivada do seno de θ em relação a θ. Ou seja, a gente quer determinar qual a taxa de variação do seno para cada ângulo θ. Determinar a taxa de variação é calcular a inclinação da reta tangente. Tá? Então vamos ver quanto vale a derivada do seno em relação a θ. Então a gente traçou um gráfico, fizemos uma animação. Nesse gráfico nós temos aqui, ó, o eixo do x, está aqui, o eixo do θ, né, θ, e aqui o eixo vertical, que é o eixo dos seno de θ. Tá? Então esse aqui é o y, que é seno de θ, e x é igual a θ. Né? Então aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 2π, aqui mais ou menos nessa região eu tenho π sobre 2, ou seja, θ em radianos. Está aqui o radianos. Então nota aqui, ó, nesse instante em que o seno vale 0, essa inclinação tem um valor, parece que é o valor máximo da inclinação, né? Em seguida ela vai ficar vai ficar horizontal,
vai voltar a ter uma inclinação negativa, máxima, em seguida vai voltar a ter um valor paralelo ao eixo θ, né? Ou seja, vai valer 0, né? E em seguida vai ter um valor máximo. Então vamos fazer essa animação? Então está aqui, pessoal. Vamos lá. Está aqui, ó. E esse outro gráfico eu estou colocando em cada ponto quanto vale essa inclinação. Estou traçando junto uma segunda função que tem os valores da inclinação dessa reta tangente ao eixo dos senos. Então, nesse instante vale 0 e assim por diante. Então, está aqui. Quando o seno valia 0, a inclinação era máxima. Quando o seno chegou no valor máximo, a reta ficou paralela ao eixo x, ao eixo dos tetas, né, ao eixo horizontal aqui, ó. Eu tenho que o valor da inclinação era 0. Depois, novamente, ela alcançou um valor máximo, em seguida passou por 0, e em seguida alcançou um valor máximo novamente. E esse segundo gráfico aqui é o cosseno de θ. Tá? Então, o cosseno de θ, ele nos conta qual a taxa de variação a cada θ da função seno. Então, a derivada do seno de θ em relação a θ é igual ao cosseno de θ. Você pode escrever também que seno linha de θ é igual ao cosseno de θ. Mas agora, pessoal, qual que é a derivada do cosseno de θ em relação a θ? Ou seja, qual que é a função que nos conta qual a taxa de variação a cada θ da função cosseno? Vamos olhar aqui como é que se comporta a inclinação da reta tangente à função cosseno. Então, tá aqui, ó. Essa aqui é a função cosseno de θ. Essa aqui é a reta tangente, né, nesse instante de tempo. Quando o cosseno vale 1, a reta tangente ela é paralela ao eixo dos tetas, né? Tá aqui, ó. Esse aqui é o eixo do θ, né? E aqui eu tenho o eixo dos cossenos agora, né? Estou olhando a função cosseno. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 2π, aqui eu tenho π, né? Aqui eu vou ter o valor de π sobre 2 e aqui 3π sobre 2. Né? Tá? Então, visualizar o gráfico, né? Então, vamos fazer a animação e vamos olhar como é que se comporta a inclinação dessa reta. Então, note lá, ó, a reta começa, né? O cosseno vai diminuindo, a inclinação da reta é negativa. Lembrando que a gente sempre mede a inclinação da reta aqui, ó. Esse, né, é o ângulo θ que essa tangente, neste ponto aqui, forma com o eixo θ. Né? Então, vamos lá, continuando. Então, ela começou em 0, alcançou uma inclinação máxima nesse instante aqui, π sobre 2. Na sequência, a reta vai ficando, vai diminuindo a inclinação até ficar novamente paralela ao eixo θ. Tá? Depois vai alcançar um valor máximo em 3π sobre 2, nesse instante aqui. E na sequência vai voltar ao valor 0 quando chegar nesse instante. Né? Então, se a gente observar agora, traçar um gráfico de como é que se comporta a inclinação dessa reta amarela, né? A cada instante, né? A cada θ, vamos dizer assim, né? Então, vamos vir aqui, um gráfico que ilustra a taxa de variação, ou seja, a inclinação da reta tangente ao eixo ao gráfico dos cossenos, na função cosseno, está aqui, ó, cosseno de θ, está aqui o eixo horizontal, que é o θ, esse aqui é o eixo vertical, que é o cosseno de θ, né? E essa aqui é a função seno de θ negativo, menos
seno de θ. Né? Então, nota aqui, ó, que no ponto onde o cosseno vale 1, né, a reta ela é paralela ao eixo θ. Portanto, a taxa de variação nesse ponto vale 0. Né? Na sequência, a reta vai ter uma inclinação máxima em π sobre 2, então o seno vai alcançar o valor máximo, negativo, né? Na sequência, a reta vai ficar novamente paralela ao eixo θ e o seno vai valer 0. Né? Depois, quando o cosseno passar por 0, a inclinação vai ser máxima positiva e o seno vai ter o valor máximo positivo. E quando chegou lá em cima novamente, vai voltar a valer 0. Então, então, a mesma coisa aqui, ó, 0, aqui eu tenho π sobre 2, e aqui eu tenho 2π. Né? Aqui eu tenho π, desculpe, e aqui eu tenho π sobre 2. Né? E aqui eu tenho o valor de 3π sobre 2. Né? Então, vamos ver a animação? Então, está aqui, ó, a reta está paralela, na medida em que o cosseno vai diminuindo de valor, a reta fica negativa, o seno vai alcançar um valor máximo negativo, ou seja, a taxa de variação no instante que o cosseno vale 0 vai ser máxima. Na sequência, a reta tangente ao eixo dos cossenos vai ficando paralela e a taxa de variação vai ser 0. E assim por diante. Né? Na sequência, a taxa no ponto em que o cosseno vai valer 0, a inclinação vai ser máxima e o seno vai alcançar o valor máximo. E assim por diante. Portanto, a derivada do cosseno de θ, ou seja, a taxa de variação do cosseno de θ em relação a θ é igual a menos seno de θ. Por que é menos seno de θ? Porque o seno aqui está invertido 180 graus em relação àquele seno do círculo trigonométrico. Lembra lá? A fase entre o seno e o cosseno era 90 graus. Aqui a fase está invertida 180 graus. Tá? Beleza, pessoal? Então, a derivada do cosseno vale menos seno. E a derivada do seno de θ em relação a θ é igual ao cosseno de θ. Então, agora você não esquece mais. Quando você lembrar, qual que é a derivada do seno? Bom, o seno começa com 0 e vai aumentando de valor. Portanto, a taxa de variação é máxima. Começa com 1. Se começa com 1, a taxa de variação é o cosseno. A derivada do seno é cosseno. Qual que é a derivada do cosseno? O cosseno começa com o valor máximo e vai diminuindo de valor. A taxa de variação é negativa, então ela começa com o máximo e vai caindo. Então, a derivada do cosseno é menos seno. Vamos fazer um exemplo do cálculo da derivada de uma função que envolve funções trigonométricas. Uma função bem simples, y de x igual a x ao quadrado menos seno de x. Nós queremos saber, então, quanto vale a derivada de y de x em relação a x. Bom, então vamos lá. A derivada de y de x em relação a x vai ser o quê? A derivada, vamos abrir aqui um colchete, x ao quadrado menos seno de x em relação a x. Aí vem a primeira regra de derivação, uma das nossas regras de derivação. Então vamos lá. A regra de derivação diz assim, regra, derivada da soma é a soma das derivadas. Ou seja, aqui no caso é a diferença, né? A diferença, né, a derivada da diferença é a soma, é a diferença das derivadas, né? Então a gente pode escrever o quê? Vamos resolver em duas partes, né? Vamos fazer assim, derivada de x ao quadrado
em relação a x e depois a derivada do seno em relação a x. Tá? A derivada de x ao quadrado em relação a x é a regra da potência, né? Ou aquela power rule, né? Ou seja, o 2 desce na frente do x, né? E subtrai menos 1 do numerador. Então isso aqui vai ser o quê? 2 vezes x elevado a 2 na menos 1. Só recordando lá, pessoal, vamos escrever aqui do lado. A derivada de x elevado a n em relação a x é n que multiplica x na n menos 1. Essa é a regra da potência. Tá? E a derivada do seno. A derivada do seno, acabamos de ver, né, é cosseno de x. Ah, professor, agora estou em dúvida. É mais cosseno ou menos cosseno? Ó, a gente nunca sabe, né? Então vamos lá. Lembrando, vamos fazer um gráfico aqui, ó. O seno é esse aqui. O que é a derivada? É a taxa de variação do seno, ou seja, a inclinação da reta tangente. A inclinação aqui é positiva, né? Portanto, no começo é máximo. Se é máximo, o cosseno vale máximo, né? Então, você pode dizer que a derivada do seno é mais cosseno. Então, agora nós conhecemos o valor da derivada de x ao quadrado e da derivada do seno. Então, é só aplicar na fórmula. A derivada de x ao quadrado menos o seno de x em relação a x vai ser o quê? A derivada de x ao quadrado em relação a x menos a derivada do seno de x em relação a x. E a derivada, portanto, de x ao quadrado menos seno de x em relação a x vai ser o quê? 2x, né, menos o cosseno de x. Beleza, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Antes da gente continuar, vamos plotar o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos seno de x, né, e a sua derivada, né, que a gente calculou agora, que é 2x menos cosseno de x, e vamos analisar o gráfico para entender o que é essa função. E aproveitando, né, vamos estabelecendo mais contato com o MATLAB. Então, o primeiro passo que a gente faz no script do MATLAB, o que é? É CLC. Limpe a linha de comando, limpe todas as variáveis e feche todas as janelas que eventualmente estejam abertas. Então, esse é o início de todo o script. Bom, eu vou plotar uma função f de x. Então, eu tenho que criar um vetor x que contenha todos os valores a serem plotados. Como a gente está trabalhando com seno, né, o ideal é colocar essa função x variando aí em função de π, né? Então, por exemplo, de menos 2π, de 0,1 em 0,1 até mais 2 vezes π. Beleza? Então, assim a gente tem um vetor. Bom, tendo o vetor, o próximo passo é escrever a função. Por enquanto, vamos escrever dessa forma. f de x, o que ele é? É x elevado ao quadrado menos seno de x. Né? Lembrando que x é um vetor, e se eu quero que o operador seja aplicado em cada um dos elementos desse vetor, eu tenho que colocar um ponto. Senão ele vai entender que eu quero que ele faça o vetor elevado ao quadrado. Aí vai dar erro. Né? Então, temos a função f de x. E a seguir podemos plotar ela. Então, figure, né? Plote. Quem eu quero plotar? Eu quero plotar x na horizontal, né? E f de x na vertical. Tá? Então, temos aí plotado. Se a gente executar agora, ele deve traçar o gráfico. Vamos lá traçar o gráfico, então.
Cadê aqui o home? Editor. Vamos rodar aqui. Ele vai pedir para salvar. Eu vou salvar aqui como sendo assim, gráfico de x elevado ao quadrado menos seno de x. Um nome qualquer aí. Só para fazer lembrança. Opa, deu um erro aqui. Vamos ver o que deu de erro aqui. Ó. Na linha 4, né? Na linha 4, não reconheceu seno. Não é seno, pessoal. É S-I-N. Beleza? Então vamos lá. Está aí a nossa função. Essa é a nossa função x ao quadrado menos seno de x. Sempre a gente plota um gráfico, né? É interessante a gente ligar o grid, né? A gente ligar o grid fica mais fácil de visualizar o gráfico. Então vamos já deixar o comando aqui. O próximo passo é plotar a função derivada. Vamos chamar assim, derivada de f de x. A derivada de f de x, a gente calculou lá, como é que era mesmo? Dá para fazer de cabeça, né? Vai ser 2 vezes x, a derivada do seno é cosseno, então é menos cosseno de x. Então está aqui, ó, desce o 2 na frente do x, subtrai 1 do expoente, e aqui o seno, a derivada do seno é cosseno, destinado do menos, ficou menos aqui. E aqui, lembrando que, novamente, x é um vetor, e se é um vetor e eu quero que todos os números do vetor sejam multiplicados por 2, eu tenho que fazer aqui vezes, um ponto na frente do vezes. Né? E podemos plotar. Plote x na horizontal e derivada, ele já até coloca para você ali, f de x. Importante, pessoal, se eu quero colocar a derivada na mesma figura, eu tenho que fazer aqui um comando chamado hold on. Aí o MATLAB já sabe que o próximo gráfico será plotado na mesma figura. Então aqui eu vou ter a figura de f de x, o gráfico de f de x e também o gráfico da função derivada. Vamos lá? Com o grid, né? Então tá aqui, ó. Olha que bacana. Essa aqui é a nossa função f de x e aqui a derivada de f de x. Vamos melhorar um pouquinho esse gráfico, tirar esses espaços em branco aqui que não tem nada. Vamos lá? Como é que eu faço? Se eu quero limitar a faixa do gráfico do eixo x, então xlimit e coloco aqui dentro a faixa desejada. A faixa desejada que eu quero é de menos 2 vezes π até mais 2 vezes π. Essa é a faixa que a gente deseja plotar. Vamos lá? Tá lá. Então agora ele tirou todas aquelas partes em branco. Né? Se eu limitei aqui o eixo horizontal, automaticamente eu limito também os valores do eixo vertical. Vamos ajustar, talvez aumentar a espessura desses traços. Né? Então a gente pode usar o comando aqui dentro do plot, né? Que esqueci agora, line width. Ele já coloca para você ali. Então eu quero que seja igual a 2 nos dois gráficos. Né? Então aqui, ó, line width igual a 2 aqui também. E vamos fazer as cores diferentes. Vamos botar o gráfico da função. Vamos colocar, até botou a cor ali já. Cor, vamos botar isso em vermelho, red. E aqui embaixo, a derivada, vamos fazer em azul. Ó, até colocou para você o color. Então vamos botar isso aqui em blue. Né? Vamos ver como é que ficou agora. Tá lá, beleza, né? Mais espessas as linhas e em vermelho e azul. E a gente pode dar nome para os labels também, né? Nome para os labels. Nome para os eixos. Né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, xlabel. Bom, abre e fecha parênteses. Entre colchetes, vamos chamar aqui que nós temos no eixo horizontal o valor x de menos 2 vezes π
até mais 2 vezes π. E no eixo vertical, que é o y-label, a gente tem... O que a gente tem aqui dentro? A gente tem a função f de x, Ctrl C, e a derivada de f de x, Ctrl V. Show, né? Então tá aqui, ó. X vai de menos 2π até mais 2π, e aqui eu tenho f de x ao quadrado, né? Menos seno de x e derivada que é 2x vezes cosseno de x. Né? Bom, proposta agora. Vamos pegar esse gráfico e vamos colocar lá no PowerPoint para que a gente faça uma análise. Para isso a gente pode fazer o seguinte, ó. Edit, Copy Figure. Ele copia e a gente simplesmente vai lá e cola no PowerPoint. Vamos então analisar o gráfico, né, da nossa função f de x igual a x ao quadrado menos seno de x. E aqui embaixo a gente acabou de calcular, né, a derivada de f de x em relação a x, que é igual a 2 vezes x menos cosseno de x. Tá? Então, em azul é a derivada e em vermelho a função que a gente quer calcular a taxa de variação em cada ponto. Tá? Então, vamos lá. A derivada, ela nos conta qual a taxa de variação da função f de x em cada um dos pontos ao longo do gráfico. Né? Então, por exemplo, eu selecionei aqui o ponto x igual a 4. Então, lembrando aqui, pessoal, ao zero, onde é que está aqui? Ó, esse aqui é o eixo do zero, que tem o x. E aqui, ó, está o y. Né? Esse eixo y contém duas informações. O y contém o f de x, né? E o y também contém a derivada de f de x em relação a x. Tá? Então, vamos lá. Eu selecionei dois pontos, o x igual a menos 4 e o x igual a mais 4. Ó, menos 2π e aqui vale mais 2π. São os valores do eixo. E aqui está o valor de zero, né, no centro aqui. Né? Então, assim, no ponto x igual a menos 4, a taxa de variação da função f de x vale menos 7,57. Vale este valor aqui. Ó. No ponto x igual a mais 4, a taxa de variação da função neste ponto aqui é dado por este valor aqui, ó, que é y igual a 8,67446. Então, se a gente olhar o arco cuja tangente vale menos 7,5787, multiplicar por 180 e dividir por π, né, esse valor vai dar em torno de 82 graus, 48, né, mais ou menos 82 graus. Significa dizer que a tangente no ponto x igual a menos 4 forma um ângulo θ, e esse θ vale menos 82,48 graus. Ou seja, se a gente fosse medir a taxa de variação neste ponto, né, lembrando lá, pegaria esse ponto mais um ΔX na frente aqui, ó, então teria aqui um ΔX e um ΔF, né? A inclinação dessa reta, quando o ΔX tender a zero, vai ser igual a 82 graus. Né? Então, nesse ponto, a taxa de variação, que poderia ser velocidade,
temperatura, pressão, a taxa de variação da função é menos 7,5. Né? Já no ponto x igual a 4, né, o arco tangente de 8,67446, se eu multiplicar por 180 e dividir por π, né, vai me dar algo em torno de 83 graus, 83,42 graus. Né? Ou seja, a reta tangente a esse ponto forma com o eixo x um ângulo de θ, onde θ é igual a 83,42 graus. Né? Então é isso. A derivada nos conta qual a taxa de variação da função em cada ponto, né? Ou a inclinação da reta em cada ponto.